Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Estamos no domingo da 10ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia do Senhor, é dia de participar da Santa Missa. Não deixe de ir ao encontro da Eucaristia. O evangelho deste domingo está em Mateus capítulo 9, versículos de 9 ao 13. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu fico imaginando, frente ao Evangelho proclamado, a força que Jesus trazia no seu olhar. Porque o olhar, ele é revelador daquilo que somos por dentro. O olhar é a janela da nossa alma. O olhar penetra, o olhar fala. E o nosso jeito de olhar a vida, olhar as coisas, olhar para as pessoas, acaba revelando o que realmente somos. Há olhares cheios de ternura, de afeto, de cumplicidade. Há olhares carregados de julgamento, crítica, maldade. Quem num momento difícil não sentiu tranquilidade e segurança diante de um olhar que me traduzia ternura e afeto, certeza de que eu não estava sozinho. Mas também já devemos ter sentido a dor e o incômodo frente a olhares tão repreensivos, tão cheios de maldade, de críticas duras, severas. O olhar fala. E como é bom quando a gente compreende o que o olhar me diz. Quando eu chego a esse ponto de compreender o que o outro deseja ao olhar para mim, é porque entre eu e ele já há cumplicidade. Por que estou falando do olhar? Porque antes do chamado, Jesus para e olha para Mateus. Aquele homem que estava acostumado a tantas repreensões, a tantos apedrejamentos, a tantas críticas. Aquele homem não estava acostumado a lidar com ternura, afeto, amor, misericórdia. As pessoas só ouviam para xingá-lo, para apedrejá-lo, para lhe dizer palavras duras. Porque os cobradores de impostos, eles eram odiados pelos judeus. E por quê? Porque eram judeus que se vendiam aos romanos. Recebiam uma vida de prestígio, de tranquilidade, para oprimir o seu próprio povo em nome de Roma.
Porque a arma utilizada pelos romanos para manter Israel na escravidão eram os impostos, que acabava tolhindo toda a dignidade do ser humano. Por isso os judeus odiavam os cobradores de impostos. Como pode um filho da nossa terra, um irmão nosso, vender-se aos nossos inimigos e nos maltratar tanto, nos humilhar tanto, a troco de moedas de prata e de ouro, de prestígio, de posição social, de conforto? Ninguém lembrava de Mateus, ninguém o elogiava, ninguém o convidava para nada. E agora aquele homem, o profeta de Nazaré, está de pé diante da coletoria onde Mateus ficava. O nazareno não diz nada, só olha. O olhar do Cristo penetra o coração de Mateus, pois ninguém via que por trás da dureza daquele cobrador de impostos existia um ser humano, com suas misérias, suas carências, seus medos, suas dores, suas angústias. Ele também era pessoa. E o olhar de Jesus parece penetrar e enxergar tudo isso. E lá no fundo, escondido, porque de repente, até mesmo Mateus já estava convencido de que não era um homem bom. Jesus consegue encontrar sua bondade. Consegue ver nele o que ninguém via. Valores, virtudes. Era como que aquele olhar iluminava a vida de Mateus. Ele estava seduzido por aquele olhar. Ninguém tinha olhado para ele daquela forma, com tanto amor, com tanta dignidade, com tanta ternura. É como se ele tivesse ficado hipnotizado pela força daquele olhar que de repente se traduz numa única palavra: segue-me. E Mateus, que já estava seduzido pela ternura do olhar, se realiza no convite: segue-me. Diante daquele pobre homem, uma esperança surge, pela força de um olhar terno e de uma palavra segura: segue-me. Você tem valor. Ele coloca as mãos sobre a coletoria, impulsiona o corpo e se joga ao encontro de Cristo. A cena remete a um homem que vai deixando para trás todo o pecado, todos os erros, todo o mal que fez aos outros, todo o encantamento pelo dinheiro. O pecado vai ficando para trás. E aquele homem vem vindo na direção do Cristo que nada fala, só olha. Mas o olhar revela braços abertos, coração dilatado, como o pai que abraça o filho que vê voltar. Mateus se sentiu abraçado, envolvido por inteiro. Era o amor que ele nunca havia sentido. Uma paz que ele já havia esquecido que existia. Agora é o olhar dele
que diz a Jesus, sem nenhuma palavra: eis-me aqui, quero ir aonde o Senhor for. E o primeiro lugar que Mateus leva a força transformadora de Cristo é para a sua casa. Aquele chamado não era só para si, mas era também para os seus. E o homem de olhar terno e vibrante entra na casa dele. Aquele olhar, a força daquela palavra, toca outros cobradores de impostos que também foram à casa de Mateus. Era Jesus, com olhar terno e gesto acolhedor, convite nos lábios para uma nova vida. Era Jesus que ia tocando e transformando o coração daqueles homens. Mas quem não tem bondade no olhar, só vê maldade nas coisas. E os fariseus criticavam Jesus por estar comendo com os cobradores de impostos, por estar na casa de um pecador. E acabam questionando os apóstolos por que o mestre deles entrava na casa dos cobradores de impostos e comia com os pecadores. E Jesus, quando escuta a pergunta, não hesita em dar a resposta. Vocês entendem o que significa eu quero a misericórdia e não o sacrifício? Não importa o erro que alguém tenha cometido, não importa. O mais importante é tirar o ser humano deste erro. Salvar esta vida e não deixá-la morrer no pecado, para que não se perca eternamente. Misericórdia é colocar amor acima do pecado. É colocar amor aonde o pecado machucou para ser curado. É colocar amor aonde o pecado oprimiu, escravizou para gerar libertação. Eu quero que os meus discípulos amem e perdoem, para que todos, experimentando esse amor, deixem para trás o pecado e sigam-me. Quem precisa de médico não é quem tem saúde. Quem precisa de médico é quem está doente. Sendo ele o sumo bem, veio para os doentes, para aqueles que estavam imersos na maldade. Com a ternura no olhar, o amor nos gestos, ele vai tirando as pessoas do pecado e trazendo-as de volta à vida. Jesus ilumina o interior das pessoas, desperta a esperança, faz as pessoas acreditarem num futuro melhor, por se tornarem pessoas melhores. Que a força do olhar de Jesus te encontre hoje, penetre o teu interior e que você também se sinta chamado por Ele a se tornar pessoa melhor. E essa transformação, ela se dá no segmento. Deixemos para trás as coisas velhas, tudo aquilo que faz parte do pecado, e abracemos uma nova vida, pois é para ela que hoje Jesus nos convida a ir. Segue-me. E quem tiver a força e a coragem de segui-lo, não será decepcionado na sua esperança, porque se reencontrará. E neste reencontro, a vida ganhará novo sentido. Pense bem nisso, pois eu tenho certeza que hoje começa para você uma nova vida.
Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos vocês.